Você que está passando por um processo judicial de disputa de guarda, enfrentando diversos litígios, dificuldades na comunicação, dificuldades em acordos que você tenta fazer e o outro lado não colabora, eu entendo a sua dor. Sei que não é fácil e eu estou aqui para te dar algumas dicas. Muito prazer, meu nome é Milka Freitas, eu sou psicóloga e trabalho também como assistente técnica em processos judiciais como o seu. Quando a gente está passando por um divórcio complicado, litigioso e um processo de disputa de guarda que a gente vê que está afetando diretamente os nossos filhos, a primeira coisa que a gente costuma sentir é desamparo, é vulnerabilidade. E por mais que seja comum esse sentimento, o ideal é você nesse momento se fortalecer, porque não é fácil para ninguém, é um caminho árduo, é um caminho que vai exigir de você muita consciência, muita estratégia e muitas formas de lidar com situações difíceis. Com certeza você vai aprender bastante. Com certeza vai ser um caminho que quando você olhar para trás, você vai dizer, olha, até que eu consegui. Porém, para que você tenha esse êxito no final, você precisa trabalhar algumas questões hoje, no aqui e agora. E é por isso que eu estou tentando te trazer todas essas informações de uma maneira mais acessível. É claro que cada caso é um caso, então a gente tem que avaliar todos os pormenores daquela situação, mas de maneira geral, quais são as dicas que eu posso te fornecer nesse momento para que você não fique louco ou louca diante de situação tão complicada como essa, que a gente sabe que não é fácil e é só vivendo ela que a gente pode reconhecer isso. Então vamos lá. A primeira dica que eu te dou é: contrate profissionais adequados e experientes para estar realizando um suporte de equipe para você. E esses profissionais incluem advogado e psicólogo assistente técnico. Mas por que o advogado e o psicólogo assistente técnico? Porque trabalhando em equipe a gente consegue avaliar as questões psicológicas envolvidas no processo e traçar uma estratégia que vai de fato trazer algum êxito, algum benefício tanto para o seu filho quanto para o que você deseja no seu processo, caso seja pertinente com o bem-estar e com a proteção da criança. Para isso, a gente precisa pensar em diversas formas de lidar com situações complicadas, como mensagens no WhatsApp, mensagens onde talvez você seja pego ou pega em uma armadilha. Então, quando o outro ativa um gatilho seu, principalmente se o outro tem traços de personalidade narcisista, a sua tendência é ficar muito nervoso ou nervosa. A sua tendência é repetir o mesmo padrão que você tinha enquanto vocês estavam num relacionamento. E quando existia, só você e aquela pessoa, ok, você lidava do jeito que dava, mas a partir do momento que uma criança entrou no jogo, aí já tudo muda, tudo fica mais pesado. E você tem que pensar não só em você, mas você tem que pensar naquele serzinho que está precisando da sua ajuda. Então, uma forma de você lidar com isso é contratando profissionais experientes. Eles vão te trazer segurança, firmeza e dessa forma você vai conseguir se sentir um pouco mais empoderada ou empoderado e ao mesmo tempo fortalecido para lidar com qualquer situação que venha acontecer. O assistente técnico ele pode estar colaborando ali não só para as estratégias, mas também para te ouvir e te ouvir com cuidado, ouvir nas entrelinhas, A gente tem essa especialidade dentro da psicologia de ouvir aquilo que muitas vezes não é falado, aquilo que está abafado, aquilo que está no tropeço da fala e que a gente precisa de alguma forma ter sensibilidade para estar captando e ao mesmo tempo traduzindo isso para a pessoa ou mesmo pontuando para que ela consiga passar por aquela situação olhando de fato para tudo que está ocorrendo e não fechando os olhos e agindo de forma inconsciente ou completamente automática, robotizada. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento para poder lidar com tudo isso é, além de contratar os bons profissionais que eu já comentei com você, é seguir algumas dicas práticas que podem parecer pequenas ou bobas no início, mas não são de forma nenhuma, porque faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa. E quais são essas dicas? Primeiro, por favor, tome cuidado para não ficar com pensamento obsessivo no processo. É claro que essa dica é meio complicada, porque geralmente a pessoa que passa por isso, ela só vai perceber que está com pensamento obsessivo depois que esse pensamento já está instalado.
Mas uma forma de você poder evitar é não fique olhando o site do Tribunal de Justiça o tempo todo. Eu vejo que os meus clientes, numa série de ansiedade, quando eles chegam para mim, eles chegam sempre olhando aquele site, querendo ver cada novidade. E sabe qual que é a impressão que fica para mim? Que a pessoa... Impressão não, na verdade já é algo até que foi externado por muitos dos meus clientes e pacientes. Que é, a pessoa acredita que só vai viver quando acabar o processo. Você já se sentiu assim? Na hora que acabar, então eu vou poder fazer minhas coisinhas, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ter mais estabilidade, vou ter mais tranquilidade na hora que acabar e na hora que eu ganhar, né? Não é só acabar, mas na hora que eu realmente for ouvida ali pelo judiciário. Só que se você for deixar a sua vida em suspenso para que você resolva essas coisas, para depois passar a viver, a fazer as suas coisinhas, a fazer as coisas que são importantes para você, além de trabalhar e além de cuidar da criança, você pode ficar anos nessa situação. Já pensou? Um processo judicial, a gente não tem controle sobre isso. Ele pode ir para a segunda instância, terceira. Se você está nesse processo de disputa de guarda, é porque muito provavelmente você está pensando no bem-estar do seu filho. Está pensando que o modo como o outro genitor está lidando com a situação, está cuidando da sua criança, não é o mais adequado. Senão você estaria num processo de guarda compartilhada. E tudo bem, tem muitos casais que conseguem se resolver dessa forma. Mas se há um litígio envolvido, tem uma série de questões, uma série de conflitos que vêm lá desde quando vocês estavam juntos, que precisam ser minuciosos ali dentro de um relatório técnico, por exemplo. Então a gente pode inserir essas questões num relatório e colocar ali para o judiciário, para ele entender de uma forma técnica e fundamentada tudo o que você viveu, se viveu violência ou se viveu falsas denúncias da outra parte, porque isso acontece muito. Então não ficar olhando para o site do Tribunal de Justiça é uma ótima, tá bom? Então tomar cuidado com isso. E quando os meus clientes chegam para mim, eu já falo isso e eles passam a se acalmar. É impressionante. Eu falo, deixa comigo que o seu advogado principal trabalho. Não que você vai largar o processo, não vai olhar mais, não quer nem mais saber, não é isso. Você vai acompanhar. É o seu dever acompanhar também. Mas, ao mesmo tempo, confia na gente. Quanto mais você confiar nos profissionais que estão te atendendo, mais firme você fica, mais seguro você fica das decisões que você vai ter. Outra coisa, é importante que você faça uma terapia. Nesse processo, você pode cair em diversas situações de gatilho que o outro pode ativar em você. O assistente técnico até pode te ajudar pontuando alguns desses gatilhos, mas é diferente de um trabalho de terapia que é muito mais profundo e muito mais voltado para o seu estado emocional. Então, quando eu vejo que clientes meus estão em terapia, eu percebo uma forma de manejo com relação à situação muito diferente do que aqueles que não estão, tá bom? Então, a segunda dica é, por favor, procure um psicólogo, um terapeuta, principalmente se você sentir que sintomas estão se instalando, como insônia, dificuldades durante o dia, dificuldades nos seus relacionamentos, porque às vezes pode ser que você só fale sobre o processo com todo mundo e às vezes a pessoa já não aguenta mais seus amigos, ou às vezes você até deixou de ter amigos por conta dessa situação, porque é um impacto muito grande, inclusive financeiro. Quando você está vivendo um processo, você tem que pagar o advogado, você tem que pagar os outros profissionais, tem os custos do processo e você pode ter um impacto financeiro muito grande aí que não sobra muito para outros afazeres. Então a gente tem que também calcular uma rotina adequada para você, uma rotina de sono, uma rotina durante o dia, que você vai trabalhar, mas vai sentir satisfação naquele trabalho, rotinas onde você pode pensar em outras coisas e não só no processo. Então desviar a sua atenção para momentos de lazer, o que você gosta de fazer. Ah, Milka, mas não é hora de pensar nisso, eu tô sofrendo e tal. É justamente porque você está sofrendo e porque você está num processo difícil que você tem que pensar nisso. A proteção da sua saúde mental, física, social, ela precisa ser máxima diante de uma situação de conflito, diante de uma situação de litígio, e não o contrário. A gente tende a fazer o contrário. Ah, na hora que resolver isso aqui, daí eu vou procurar uma academia, aí eu vou procurar uma terapia, aí eu vou procurar uma yoga. Não, tem que ser agora. E você tendo um profissional que te lembre disso faz toda a diferença, porque às vezes a gente se sente tão sozinho, tão desamparado, sem chão, sem um caminho, sem um norte para seguir, sem saber se o que eu estou fazendo está certo, se está errado, a mensagem que eu estou mandando para ele ou para ela, a forma como eu estou lidando, será que é isso mesmo ou não? Afinal, você provavelmente não é da área, e mesmo que se for, né, quando a gente está vivendo uma situação, é tudo muito mais difícil. A gente às vezes precisa de um profissional de fora que possa nos auxiliar, que possa olhar para dentro do furacão que você está com um olhar mais distanciado, com um olhar mais técnico, com um olhar baseado na ciência da psicologia e dessa forma poder de fato te ajudar.
de fato, não só a obter êxitos no processo, mas de ser ouvido ou ouvida nesse processo. O mais difícil de tudo mesmo, é não ser ouvido. É quando você está apresentando algum tipo de queixa ali e ao mesmo tempo aquilo não ter efeito nenhum. Uma das formas que pode ajudar com que tenha efeito é você fundamentar essas queixas. E um profissional psicólogo que trabalha com psicologia jurídica pode ser essencial para essa fundamentação, tá bom? Então essas são as dicas que eu dou para você hoje. Eu espero do fundo do coração que esse momento passe o mais rápido possível, mas enquanto não passar, não deixe a sua vida de lado. Isso não vai fazer bem para você, muito menos para os seus filhos. Viva! Enquanto você estiver com seus filhos, aproveite os momentos significativos. Eu vejo alguns pais ou mães que em momentos de visita fica tentando gravar a criança. Eu até entendo, a pessoa está querendo produzir algumas provas e está preocupado ali, né, em trazer alguma coisa ali para o judiciário. Mas a grande parte do seu dia, cuide de você, cuide da sua criança, cuide daquele momento que vocês estão juntos. E eu garanto que fazendo isso, a sua cabeça vai ficar um pouco mais tranquila para lidar com qualquer situação difícil que está por vir, tá bom? Vocês têm total apoio meu. E me conta, aproveita para me contar se você está passando por alguma situação assim, se você quer trazer algum tipo de perguntas, fica à vontade, eu leio todas, tá bom? Muito obrigada, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar. Um beijo grande. Se inscreve no canal, aqui ó, se inscreve no sininho.